Buenas, então vamos lá, como sempre, inscreva-se, deixa um like se puder, se quiser, se gostar, que ajuda a gente bastante, links aparecendo aqui embaixo, a gente vai continuar hoje, né, neste vídeo, perdão, aquela série sobre a parte 2, na verdade, do vídeo de plotagem de máximas e mínimas, né, como eu sempre falei, para não deixar o vídeo muito longo, né, então nesse aqui agora a gente vai falar sobre a plotagem de preços de máxima, mínima, até mesmo de abertura e fechamento, a partir da primeira barra do dia. Tá? Isso foi um pedido bem antigo, um vídeo até que tem aqui no canal, bem antigo, onde eu mostrava, né, como fazer a plotagem a partir da primeira barra do dia. Qual que era a ideia, né, naquela época, o pedido, né, que foi feito naquela época. Então, se eu configurar rapidamente aqui, a gente vai falar sobre esses parâmetros, então não se preocupe, né? O efeito desejado era que, havendo um novo dia ocorrendo, e aqui a gente percebe que um novo dia acontece, eu estabeleço o valor de máxima e mínima da primeira barra do dia e replico estes valores no decorrer do dia para que eu possa estudar a movimentação do preço em relação à abertura do mercado. Por exemplo, aqui no gráfico de 60 minutos, em relação à primeira hora do mercado. Esse foi o pedido original. Na época, a gente não tinha função, por exemplo, chamada contador de candle. E aí o que a gente teve que fazer foi usar informações sobre horário de abertura da barra para estabelecer a primeira barra do dia. Qual que era o problema com isso? O problema é que a gente sabe que a abertura de mercado às vezes é impactada pelo leilão, que às vezes se estende 1 minuto, 2, 3, às vezes até mais, né? Se estende por algum tempo. E aí a função que a gente usaria para estabelecer usando o horário da abertura da barra, a gente tem problema, porque para essas funções precisa ser o valor exato, né? Não pode ser mais ou menos, né? Então havia muitos problemas, né? Só que agora a gente tem a função chamada contador de candle. E ela até permite que a gente customize e melhore até ainda mais esse código a ponto de escolher a partir de qual barra a gente vai fazer essa plotagem. Então, a gente deu uma incrementada aqui no código, até a sugestão inicial do código foi lá do Michael, que está no próprio grupo do Facebook, né? Eu incrementei e melhorei, talvez, né, um pouco o código, para a gente poder customizar e fazer algo aqui um pouquinho mais flexível, né, para a gente adaptar para o nosso estudo. E considerando também o fato de que Renko vai ter que ser um pouco diferente. E Renko a gente vai ver um código separado também. Então, vamos começar falando sobre gráfico temporal, né, nesse código aqui, depois a gente vê o código do Renko. Bom, então vamos ver passo a passo o que está acontecendo aqui. Primeiro a gente tem uma série de parâmetros estabelecidas, né? Primeiros 4 parâmetros, né, perdão, a gente vai determinar quais plotagens a gente quer que seja feita no gráfico. Então a gente tem aqui o preço de abertura, preço de fechamento, preço de máxima, preço de mínima. Por padrão, a gente tem somente o preço de abertura, que foi o que você viu ali no começo, né? Aquela linha azul sendo plotada. Eu fui lá e customizei para plotar, esconder a plotagem do preço de abertura e mostrar a plotagem de máxima e mínima. Depois a gente volta lá, né? Mas a gente já começa a customizar o que vai aparecer no nosso gráfico. E depois a gente vai determinar a partir de qual barra ele vai começar vai estabelecer esses valores, né, de máxima, mínima, abertura e fechamento, e a partir de qual barra ele vai fazer essa plotagem, tá? E a gente já vai ver isso com mais calma também. Aí eu tenho aqui uma lista de variáveis que eu vou precisar para armazenar esses valores, AB para abertura, FEC fechamento, max, min, máxima e mínima, que eu vou armazenar esses valores, né? E aqui a gente começa a buscar o que a gente precisa. Eu digo, se o contador de candle for igual a barra, e o que é o contador de candle? A função contador de candle, ela vai retornar o valor que esse indicador nativo, contador de candles, faz. Então vamos melhorar aqui para a gente ver o que de fato ele está fazendo. Ele conta os candles ou barras, né, a partir da primeira barra do dia. Então perceba, ele veio contando as barras aqui no dia 14 de julho, né? 6, 7, 8, 9... Terminou o dia, começamos um novo dia no dia 15, a contagem reinicia. 1, 2, 3, 4, assim por diante, até 9. No próximo dia, quando abrir um novo candle em algum lugar aqui, essa contagem vai zerar, ou resetar para 1, né? Não vai zerar para 0, mas o indicador de fato começa a contagem em 1, né? Então ele vai resetar para 1.
Então, essa função contador de candles, e se a gente observar aqui, ela diz que contabiliza e sinaliza de forma numérica e organizada no gráfico o número de cada candle. Eu uso então para determinar se eu estou na barra que eu quero, né? E quem é a barra? Depende, né? Eu vou configurar através do meu parâmetro barra, que por padrão eu comecei com 1, né? Então, por padrão, ele inicializa buscando a primeira barra do dia. Essa condição sendo verdadeira, o que ele faz? Armazena os valores que a gente precisa nas nossas variáveis, AB, FEC, Max, Min, abertura, fechamento, máximo e mínimo. Logo em seguida eu tenho um bloco para determinar se essas plotagens serão ou não feitas, né? Aparecerão ou não no gráfico, usando os parâmetros aqui que a gente falou, né? Plot abertura verdadeiro, então plota o preço de abertura. Plot fechamento verdadeiro, então plota o preço de fechamento, e assim por diante, né? E aí o que vai determinar é, obviamente, o que eu configurar nos parâmetros. E aí, para finalizar, eu tenho aqui para determinar, né, a desconexão, né, algo que a gente conversou lá no primeiro vídeo, né, dessa pequena série, vamos dizer assim, né, da parte 1, né, desse vídeo. O que acontece? A plotagem ela é feita diagonal para conectar com a plotagem anterior, né? O que eu faço aqui? Eu digo para ele que se o contador de candle, né, que é a nossa função que retorna esses números, for menor ou igual ao valor da minha barra, não plote, porque não me interessa essas plotagens, né? Como a nossa plotagem inicial está em 1, está aqui, qual que é a plotagem anterior? É justamente em relação ao dia anterior. Então ele desconecta essas plotagens, né? Porque, obviamente, não me interessam os valores anteriores. Eu estou interessado a partir do horário que eu estabeleci, né? A partir da barra que eu estabeleci, né? Então, se a gente observar isso na prática, o que eu poderia fazer configurando esse indicador? Vamos supor que eu estou aqui no gráfico de 60 minutos, eu quero informação a partir das 11 da manhã. Então, seria a barra 3, né? Porque a gente tem aqui a primeira barra 9, às 9 horas, às 10, e aí a partir da terceira barra, 11 horas da manhã. Então, eu estabeleço aqui a barra 3. Só que eu quero do preço de abertura e de fechamento das 11 horas. Então eu uso o preço de abertura e fechamento e escondo máxima e mínima, por exemplo. E aí agora ele começa a plotar os preços de abertura e fechamento, né, a partir da terceira barra e mantém estabelecido aqui horizontalmente, né, para ver para todos os dias, né? E o que está antes ele não plota, né? Como que eu fiz a coloração? Propriedades da estratégia. E determinei linha 1 azul, linha 2 azul marinho, linha 3 verde, linha 4 vermelho. Você pode alterar da forma que você achar melhor, pode até fazer programaticamente. Não acho que seja necessário para esse código, porque a gente não vai alterar essas colorações no decorrer do código, a não ser que você queira, né? Então eu estabeleci diretamente nas propriedades, né? Legal, então funcionou bem, né? Aqui no nosso gráfico temporal. Qual que é o problema se eu usar, por exemplo, num gráfico Renko 20R? O que ocorre? Primeiro problema que eu tenho aqui, lembrando que apesar que o parâmetro está em 1, né, a gente configurou para 3, né? Então aqui está teoricamente correto. A partir do terceiro box, ele começa a plotar os meus valores de abertura e fechamento. O primeiro problema é que assim, Renko não é atrelado a tempo, então não significa a barra das 11 horas, né? Pelo contrário, essa barra aqui ainda era às 9 horas da manhã, né? Porque ela está atrelada à variação do preço. Então já é o primeiro problema que a gente tem. Mas você poderia até argumentar que não, eu quero, né, mesmo, de fato, escolher o box que eu vou determinar a plotagem. Tá bom, né? Não vai ser necessariamente atrelado a tempo, mas se você quiser, tudo bem. Só que a gente tem um outro problema que vai ocorrer, que é mais especificamente esse aqui, ó. Observa o que acontece. Apesar de ter escolhido o terceiro box do dia, o que acontece com esses boxes meio cinzas aqui, né? Eles representam a variação do preço durante o leilão, ou seja, o dia, vamos dizer assim, né, o pregão abriu de fato neste box 8, né? Então, assim, se eu quisesse o box de abertura do dia, né, eu não teria conseguido. E pior, eu não conseguiria estabelecer automaticamente, porque a cada dia pode ser um valor, pode ser um box diferente, porque vai depender do tamanho da variação do gap de abertura daquele dia. Pode não haver gap, como a gente viu no dia anterior, e aí parece que funciona perfeitamente, mas pode haver, né? Então, como que eu poderia corrigir isso? Eu tenho que fazer um código específico para Renko. Então, o terceiro código que a gente tem aqui, maxmin 3, eu vou fazer o quê? Eu vou esconder o 2, que a gente acabou de ver, e vou mostrar o 3, que é
o terceiro código. E note que a gente começou por padrão apenas o preço de abertura, né? E note que está de fato na abertura do dia, que é o box 8. E como que eu fiz para estabelecer isso? Note que eu não uso mais o contador de candles, né, ou box, né, porque agora essa informação não me ajuda tanto, né? Então o que que eu fiz aqui? Eu ainda tenho os meus parâmetros para decidir quais plotagens serão feitas. Porém, o que vai determinar agora o gatilho de armazenar esses valores nessas variáveis que eu desejo, né, que estão aqui, serão duas condições diferentes. Primeiro, que o volume seja maior que zero. Por quê? Porque ele contabiliza durante esse leilão, né, esses box que representam a variação do preço, do gap de abertura, né, ele não contabiliza volume de negociação. Então, tem volume zero. Então, quando eu digo para ele volume maior que zero, significa que o pregão está aberto. Qual que é o problema disso? Sozinho, né, usando esse parâmetro sozinho, ou essa condição sozinha, é que no box também, 9 também tem volume maior que zero, no 10 também, no 11 também, assim por diante, porque agora o dia está rolando e negociação está ocorrendo. Então eu preciso de uma segunda condição que vai filtrar não só o momento em que houve volume, mas também um momento em que houve uma nova data ocorrendo. E aí eu uso a variável nova data diferente da data da barra ou do box de que o código está sendo executado. A gente discutiu um pouquinho sobre isso lá na parte 1, né? A gente falou sobre date diferente de date 1. E por que eu não posso usar essa configuração, vamos dizer, essa condição neste caso? Porque não vai ser necessariamente sempre o caso, né? Se a gente observar aqui, ó, a data deste box não é diferente da data deste box. Apesar de neste box 7 o mercado está fechado, né, para fins técnicos, né, representa o gap de abertura, o Profit contabiliza como sendo a data de hoje, né, a data em que o mercado está abrindo. Então, né, não seria diferente da data da box 8. E aí não serve porque eu quero. Então eu tenho que fazer isso manualmente. Como? Armazenando numa variável nova data, toda vez que eu encontro, né, uma nova data ocorrendo, eu atualizo com a data deste box. Para que no próximo dia, quando ele encontrar, né, um box com volume maior que zero, ele vai ver que agora a gente tem uma data diferente. E aí faz para mim a contabilização de preços e atualiza a minha variável nova data com a data que eu quero agora, né? E note que aí a gente tem o nosso bloco aqui de execução para esconder ou mostrar as plotagens como a gente fez no gráfico temporal, não tem nada diferente. Só que note que eu acrescento o noplot dentro deste bloco. Por quê? Porque eu aproveito o momento em que ele detecta uma nova data para não fazer a plotagem, para esconder as conexões com os boxes anteriores que não vão me interessar, né? Porque eu só quero, né, pro dia a partir do box que abriu, né? Então, se você olhar aqui no dia anterior, note que ele vem plotando, né? Quando temos um dia novo aqui, ó, abriu em gap, a gente começa uma nova plotagem, né? E é isso que eu quero fazer, né? Por que o noplot antes, né, da minha função de plotagem de fato funciona, né? Aqui entra muito sobre como funciona o modelo de execução do código, tá? E de novo, não vai dar para explicar agora em 2, 3 minutos, né? No curso eu explico muito mais detalhes, tá? Mas basta dizer aqui que o compilador, sempre que ele faz plotagem ou coloração, ele espera até o final do nosso código para que ele de fato aplique isso graficamente. Para quê? Para economizar recurso, né? Porque se ele for ficar fazendo a cada linha de execução alteração gráfica, né, ele consome muito recurso. Então o que ele faz? Ele espera o fim, né? Apesar de eu já ter estabelecido dentro aqui da minha lógica o que eu quero fazer, ele espera até o final para de fato fazer. Né? Novamente, algo que eu mostro isso no compilador, no depurador, passo a passo para você ver o efeito disso ocorrendo, tá? Lá no nosso curso, né? Mas basta você entender que de fato vai funcionar, tá? Apesar de parecer meio fora de lógica, é possível por causa do modelo de execução que é feito o editor de estratégias aqui no Profit, legal?
Então, isso aí, este foi o gráfico renco. Note que eu comentei, a gente tirou aqui a função, o parâmetro barra, né, que determina o box. Você poderia adicionar? Pode adicionar, pode misturar esses dois códigos aqui em um só, né, para poder, além disso, customizar qual barra você quer, qual box, né, você quer começar, mas como eu falei, não está atrelado a tempo, então vai depender do que você está querendo e buscando aí com a sua leitura de mercado. E só para a gente finalizar, né, você note que a gente pode fazer as mesmas configurações aqui de esconder ou mostrar. Então vou fazer aqui, vou fazer máxima e mínima de novo aqui e escondeu a abertura agora, né? E aí você vê, claro, né, ele não mostra aqui a sombra, né? Se eu mostrar aqui candlestick no formato candlestick, ele vai mostrar a sombra, né, deste box renco, né? E aí de fato eu tenho aqui o valor de mínimo e o valor de máxima. Legal? É isso aí, então a gente continua no próximo vídeo.